Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Arimar falando. Essa nossa aula aqui, nós vamos definir o escopo do planejamento estratégico, ou seja, qual que é a abrangência. Afinal de contas, o que é o planejamento estratégico? Então é importante a gente deixar bem claro que normalmente uma organização ela é dividida em uma estrutura operacional, tático ou gerencial e estratégico. No nível estratégico, obviamente, vai ter as diretorias, a presidência, o dono da empresa atuando. No nível tático gerencial, vão ter os gerentes, os coordenadores de área de departamentos. E no nível operacional, os setores e a turma que vai colocar a mão na massa. Então, cada um desses níveis da organização tem o seu planejamento. A gente tem o planejamento operacional, todo mundo tem uma agenda que você anota o que você vai fazer essa semana, na semana que vem. Todo o pessoal que é do nível gerencial tem que planejar a sua área, seu departamento, e o nível estratégico tem que fazer o planejamento da empresa como um todo. Então a gente precisa entender as diferenças dos planejamentos em cada um desses níveis aqui. Então vamos ver primeiro essas características de cada nível de planejamento. Então vamos começar com o nível operacional. Quais são as características do planejamento no nível operacional? Primeira coisa, ele é de curto prazo. Você vai fazer o planejamento do dia a dia, você vai fazer hoje, amanhã, essa semana, no máximo a semana que vem. Então ele é caracteristicamente de curto prazo. Você planeja a semana, o mês no máximo. Outra característica é que normalmente ele vai seguir rotinas. Como o trabalho operacional normalmente é mais padronizado, ou seja, ele vai ser repetitivo, todo dia você vai fazer a mesma coisa, todos os dias, sei lá, dia 10 de cada mês você faz uma determinada atividade, todo dia 20 você faz uma determinada atividade, Então você segue padrões, você segue rotina. Então você vai fazer um planejamento operacional, ele vai seguir essas rotinas, obviamente. Outra característica é que para fazer o planejamento operacional, você precisa apenas das informações internas da organização. Você não precisa de nenhuma informação de fora da empresa. As informações internas são suficientes para você fazer o planejamento operacional. Finalmente, o impacto do planejamento operacional é local, ou seja, somente lá naquela área que vai fazer esse planejamento é que vai abranger o que for decidido nesse planejamento operacional. Então vai atingir uma equipe, uma pessoa, um pequeno setor dentro da organização. Então as 4 principais características do planejamento operacional: curto prazo, segue rotinas, tem informações internas apenas e o impacto é local. E o planejamento tático? Quais são as características do nível tático? Primeiro, ele tem que atuar no médio e no curto prazo. Algumas ações dos gestores, dos gerentes, dos supervisores ou coordenadores, eles vão ser de curto prazo. Infelizmente, na cultura gerencial brasileira especialmente, o gerente acaba tendo que apagar incêndio também. Não deveria, mas acaba que é uma característica da gestão brasileira. Então, no planejamento gerencial ou tático, vão ter ações também de curto prazo. Mas a maior parte delas será de médio prazo. Por exemplo, se você é gestor de um determinado departamento, determinada área, as pessoas vão combinar as férias, por exemplo, da equipe de trabalho. As pessoas não podem tirar férias todo mundo no mesmo dia, no mesmo período. Então o gerente tem que fazer uma tabela, fazer uma programação de férias do ano inteiro. Então ele já tem que pensar mais na frente, um ano na frente. Ele não pode decidir essas férias de uma hora para outra na mesma semana. Então provavelmente ele vai fazer uma escala de férias, vai chamar todo mundo e combinar essa escala de férias. Então ele tem que enxergar o ano inteiro. Ele também provavelmente vai ser responsável por um determinado orçamento, então ele tem que enxergar um ano na frente o orçamento dele, como é que ele vai trabalhar o orçamento da área dele.
Então, o gerente ele vai ter o planejamento tático de médio e curto prazo. Outra característica são as rotinas. O trabalho gerencial já não é tão padronizado como o nível operacional, né? Mesmo porque o gerente ele é pago principalmente para tomar decisões não programadas. Porque se tiver dentro da programação, o operacional já está fazendo, né? É o padrão, só seguir a rotina. O gerente vai ter que ter algumas atividades deles que não são programadas, né? São surpresas, são emergentes, né? Então, no planejamento tático, planejamento gerencial, vai ter que ter um espaço aí de flexibilidade para essas questões que não são padronizadas. Outra questão importante é que também, como o planejamento operacional, o planejamento tático também são suficientes as informações internas da organização. Então, com o sistema de informação interna, ele resolve o que ele precisa resolver. E, finalmente, a abrangência, o impacto do planejamento tático é departamental, ou seja, o gerente ele tem que planejar a área dele, planejar o departamento dele, né? Então, o impacto vai ter naquela estrutura que ele gerencia. Então, essas são as principais características do planejamento tático. Médio e curto prazo, segue algumas rotinas, as informações internas são suficientes e o impacto é departamental. E o planejamento estratégico, que é o foco desse curso nosso aqui. O planejamento estratégico ele é de longo prazo. Ninguém vai planejar passado, ninguém vai planejar o presente. O planejamento estratégico tem que pensar 2, 3, 4 anos na frente. Então ele é de longo prazo, ele pensa no futuro. Outra característica, existem poucas rotinas, né? Algumas coisas do nível estratégico conseguem ser padronizadas, outras nem tanto. Então a gente precisa ter uma disciplina maior para seguir a estratégia. Aqui tem uma característica diferente dos outros tipos de planejamento. No planejamento operacional e tático, as informações internas são suficientes para você fazer o planejamento tático e operacional. Mas no planejamento estratégico, você precisa de informações externas à organização. Não são suficientes somente as informações internas. Eu tenho que olhar para fora da organização e enxergar o ambiente lá fora, né? Então, outra característica do planejamento estratégico, informações externas e internas. Finalmente, a abrangência ou impacto do planejamento estratégico é total, ou seja, afeta toda a organização. O que se planejar estrategicamente, o que se planejar no planejamento estratégico, vai atingir todos na empresa, vai atingir todas as áreas, o impacto é total, né? Para a gente sintetizar, né, é importante a gente ter na cabeça que o alinhamento entre esses planejamentos são essenciais, né? O planejamento estratégico tem que estar alinhado com o tático e tem que estar alinhado com o operacional e o contrário também, né? Então, é claro que o planejamento operacional, o planejamento estratégico, vai orientar o planejamento tático por meio das metas e indicadores, por exemplo, né? O planejamento tático vai receber as informações do planejamento estratégico e vai desdobrá-las para o nível operacional. Então desdobra, essas metas e indicadores são desdobrados para o nível operacional. Nós vamos ver aí ao longo do curso como é que isso acontece, né? E é claro que o nível operacional tem que dar satisfação para o nível tático e tem que dar satisfação para o nível estratégico, né? Afinal de contas, não estão alinhados os planejamentos. Então, o que foi solicitado daqui para cá ou de lá para cá tem que retornar. Então, retorne em forma de quê? De resultados. Então, o planejamento estratégico mandou o recado para o planejamento para o nível tático, que fez o planejamento tático mandou o recado para o nível operacional, que fez o planejamento, executou e mandou os resultados para o nível tático, que por sua vez vai mandar os resultados
englobando aqui o planejamento tático também, né? Vai mandar os resultados para o nível estratégico. Aí assim nós temos o alinhamento entre os planejamentos. Eles têm que estar na mesma vibe, né? Na mesma direção. E nós vamos ver como que a gente pode fazer isso aí ao longo do processo do planejamento estratégico, como nós vamos ver na próxima aula, né? Então esse alinhamento é essencial, porque os planejamentos têm que estar remando todos na mesma direção. Porque se o planejamento estratégico pensar uma coisa, o tático fizer outra e o operacional fizer outra ainda, a empresa não sobrevive, né? Ela vai para o buraco mesmo, porque ela não está conseguindo um alinhamento básico entre as suas metas, indicadores e os seus resultados. Então o planejamento estratégico ele tem que ter essa preocupação com esse alinhamento com o planejamento tático e o alinhamento com o planejamento operacional. Agora vocês podem fazer o exercício que eu vou deixar disponível para vocês aí e até a próxima aula, pessoal. Um abraço.